Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos para mais uma aula de teologia. Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos falar sobre o trabalho e o propósito do homem. Aprendemos tanto sobre a criação, a diferença do homem e a criação, sobre a imagem de Deus. Agora vamos entrar nesse ponto, isso é muito importante, o trabalho e o propósito do homem. Entenda, o objetivo dessa aula é explorar o trabalho como parte do plano de Deus. Plano de Deus para a humanidade, o seu propósito antes e depois da queda, e os desafios que vêm com o pecado e o que vem depois da redenção em Cristo. E aí vamos ver isso debaixo de uma perspectiva bíblica e teológica. Vamos ver o trabalho como mandato divino. O trabalho como mandato divino. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Vou ler de novo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. O trabalho é um mandamento divino dado antes da queda. Então, antes de haver pecado, Deus já entregou o trabalho para o homem. Para muitos, o trabalho ele é um castigo. Não. O trabalho é um mandamento divino antes da queda. E o que ele está refletindo? A ordem e a bondade de Deus. Vamos entender. O trabalho é um chamado para desenvolver e preservar a criação. O homem recebeu essa ordem de Deus. Agora, como que nós deveríamos trabalhar? Como nós deveríamos trabalhar? Deveríamos funcionar com reflexo da atividade criativa do próprio Deus. Na teologia sistemática de Grudem, ele vai dizer assim, ele afirma que o trabalho humano reflete a imagem de Deus. Olha o que eu estou dizendo. O trabalho humano reflete a imagem de Deus. Assim como Deus trabalha para criar e também sustentar o universo, o homem é chamado a trabalhar para administrar e desenvolver o mundo de forma responsável. Então, o primeiro mandato cultural, aqui em Gênesis 1:26, é encham, multipliquem e subjugai a terra. Aqui está a responsabilidade do homem. Aqui está como o homem deve explorar e utilizar os recursos naturais para o bem da criação sem abusar dela. Ao livro Vocação, do Darrell Miller, a biografia dele está no final aí desse módulo, eu gosto muito. Miller enfatiza que o trabalho ele é uma forma de adoração a Deus. Ele transcende a esfera religiosa e ele permeia todas as áreas da vida. Todas. Desde a agricultura até as ciências e artes. Toda vocação, desde que ela esteja alinhada com os propósitos de Deus, ela é sagrada. É sagrado. Então, sagrado não é apenas o que o pastor Walter faz, mas o que você faz ou vai fazer hoje. Talvez você está assistindo essa aula de manhã. O seu trabalho é algo sagrado. Quando eu começo a enxergar o trabalho como um ato de obediência e adoração a Deus, irmão, não como uma obrigação, não como uma punição, não como uma maldição. Considere o impacto que isso vai trazer, que as suas ações, no cuidado e desenvolvimento da criação. Então, entenda, quando realizamos as tarefas diárias, entendeu? Pense em como essas ações estão contribuindo para a preservação da criação, para o bem-estar das pessoas ao seu redor. Então, entenda, o propósito do trabalho é antes da queda, não é depois do pecado, é antes do pecado, antes. Então, o trabalho antes era prazeroso, o trabalho antes era significativo. Antes da queda, o trabalho ele era uma fonte de satisfação e realização. E aí, ele estava alinhado ao propósito divino, sendo livre de frustrações ou cansaço. Havia o trabalho,
antes da queda? Não havia o cansaço, não havia a fadiga, porque isso vem com o pecado. Eclesiastes 5,19 diz assim: quando Deus concede riqueza e bens e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. É como se Eclesiastes vai dizendo assim, olha, quando você adquire riquezas, bens, tem a capacidade de desfrutá-lo, quando você tem sorte de ser feliz no seu trabalho, é um presente de Deus. É Deus trazendo um homem a esse estado próximo do estado original. Então entenda, o trabalho no Éden, antes do pecado, era um presente de Deus. Porque nesse trabalho, o homem, Deus permitiu ao homem expressar toda a sua criatividade e colaborar com Deus no cuidado da criação. O Arne Gludi vai dizer assim, ele ressalta que o estado original, o trabalho era uma extensão da comunhão do homem com Deus. Então, o trabalho era uma forma de glorificar a Deus e manter essa harmonia e o equilíbrio da criação. No livro Vocação, o Miller vai dizer que o trabalho pré-queda, ou seja, antes da queda, era pleno de significado. E ele refletia a beleza, a ordem e a criatividade de Deus. Vemos isso no ato de Adão em dar nome aos animais. Então não era apenas uma obrigação, mas era uma alegria. Agora, e o trabalho após a queda, pastor? O trabalho após a queda, Gênesis 3, versos 17 e 19. Maldita é a terra por tua causa do pecado. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Então, o trabalho após a queda, ele se torna árduo. Ele se torna cheio de desafios. Então, entenda, após a queda, o trabalho também foi corrompido pelo pecado. Não só o homem, mas toda a criação foi corrompido pelo pecado. A terra, que antes era produtiva, passou a resistir ao esforço humano e fazendo com que o trabalho se torne ainda mais árduo e mais frustrante. Romanos 8, verso 20 e 22, pois a criação foi submetida à inutilidade. Ele está falando da consequência do pecado. E aí ele vai terminar no verso 22 dizendo assim, até agora a criação inteira geme, porque a criação quer sair desse estado. Ela não foi criada assim. Ela foi subjugada por causa do pecado. Então, entenda, a corrupção do trabalho reflete a queda... Vou repetir aqui. A corrupção do pecado reflete a quebra da harmonia entre Deus, o homem e a criação. E aí vai ser necessário o esforço humano. O Arne Gludi vai dizer assim, embora o pecado tenha distorcido o trabalho, ele ainda é uma parte essencial da vida humana. O trabalho agora envolve luta, envolve frustração, mas ele continua sendo uma oportunidade de glorificar a Deus. Pastor, meu trabalho glorifica a Deus? Sim, o seu trabalho tem que glorificar a Deus. Miller, no livro de Vocação, ele explica que após a queda, o homem muitas vezes passou a ver o trabalho como uma maldição. Mas o trabalho não é a maldição. Ou para muitos, o trabalho é apenas um meio de sobrevivência. No entanto, o desejo de Deus, e Deus continua a usar o trabalho para moldar o caráter humano e nos lembrar da nossa dependência dele. Agora vamos pensar, eu falei do trabalho antes da queda, do trabalho após a queda, vamos pensar agora na redenção do trabalho em Cristo. Irmão, todo trabalho foi feito para a glória de Deus. Isso tem valor eterno. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
Então entenda, em Cristo, o trabalho é redimido e se torna uma forma de adoração. Ele vai adquirir um propósito eterno, independente da tarefa realizada. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o trabalho realizado com o coração grato e dedicado ao Senhor glorifica a Deus. E isso aponta para a redenção final da criação. Então, entenda, o trabalho, ele adquire um propósito renovado. Ele não é mais apenas uma necessidade de sobrevivência, mas ele é uma oportunidade de refletir a graça e a redenção de Deus. Mille, no livro Vocação, ele argumenta que o trabalho redimido não é apenas útil para a vida terrena, mas contribui para o avanço do reino de Deus. E aí, Mille vai ver que o trabalho como uma extensão da missão de Cristo na restauração de todas as coisas. Então entenda, o trabalho é uma vocação dada por Deus para o homem, criado com propósito e com significado. Embora ele tenha sido corrompido pelo pecado, em Cristo não é apenas a sua vida que é redimida, mas também, irmão, a visão, a vocação do trabalho é redimida em Cristo. E ele se torna o quê? Uma oportunidade. Ou seja, a partir do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de glorificar a Deus. Eu tenho a oportunidade de contribuir para o avanço do seu reino aqui na terra. Eu quero abençoar a sua vida. Eu gosto muito de ensinar isso aqui, porque eu acho que nós estamos precisando entender. Meu irmão, eu acho que você está tendo uma percepção do quanto você está crescendo. Aqui é uma aula que eu acredito que poucos tiveram contato, entenderam isso como você está entendendo hoje. Mas lembre-se, nós ainda estamos no mês de janeiro. Tem muita coisa boa para fazer você crescer aí na caminhada no nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. Até amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui para mais uma aula de teologia. Deus te abençoe.